Inter Música. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e neste programa eu converso com o músico Alfredo Dias Gomes, baterista que já acompanhou nomes como Ivan Lins, Hermeto Pascoal, Lulu Santos, Heróis da Resistência. Desde 1993 ele mantém uma carreira solo, né? E o Alfredo Dias Gomes está com um trabalho novo, o álbum Metrópole, seu 13º disco. Na conversa que tivemos, o Alfredo falou do disco, claro, e também contou como entrou na banda de Hermeto Pascoal, uma história aí bem interessante, né? Claro também que ele falou da relação com a mãe, Jeanette Claire, e o pai, Dias Gomes, dois grandes nomes aí da teledramaturgia brasileira. E você quer saber quais as novelas preferidas do baterista Alfredo Dias Gomes, escritas pela Jeanette Claire e o pai dele, Dias Gomes? Então se liga aí. Alfredo Dias Gomes, super bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, eu agradeço o convite, muito feliz aqui de participar. Então vamos lá, né, falar logo sobre seu novo trabalho aí, o Metrópole, 13º álbum. Eu venho fazendo desde 2015 um disco por ano, né? E ano passado eu gravei um disco chamado Jazz Standard, só com clássicos de jazz e com essa mesma rapaziada que eu gravei o disco, sendo que nesse disco agora eu gravo os teclados também, gravei os teclados também, e as composições são todas minhas. E qual é a diferença assim para o outro disco? É um disco jazzístico com a mesma formação, né? Bateria, baixo, trompete, sax, com a mesma rapaziada, né? Sendo que nesse eu toco teclado também. Só que esse é jazzístico, mas com composições próprias. O outro era standard de jazz. Como é que foi gravar, né, produzir esse disco durante essa pandemia, né? Pois é, no final do ano passado, eu comecei a compor esse disco. E tinha acabado de lançar, né? Lancei um disco, aí, enfim, acabou a divulgação, tudo, aí eu comecei a pensar no próximo. Aí eu primeiro fiz as composições, aí quando eu gravo, eu componho, na verdade, eu componho primeiro o teclado com clique. E depois eu vou para a bateria e lá eu decido o andamento, a levada, convenções, né? Aí eu volto pro teclado, ajeito em função da bateria sempre. E aí como eu já, nas minhas composições, eu já defino a forma da música, onde é solo, onde é melodia, e gravo sempre uma bateria que eu sempre acabo regravando depois, mas é uma bateria praticamente a Vera. Quando eu gravo, às vezes eu até deixo. Tem uma música desse disco, que é a última, Grand Prix, que eu gravei assim, eu fiz a música, gravei a bateria, falei, a bateria é essa aí, não vou regravar essa não. Mas normalmente as outras eu gravo, né? Aí regravei com o baixista, o Jefferson Leskovich. Mas enfim, como eu gravo, já monto a forma da música, era o disco perfeito para essa pandemia, porque como não estava podendo juntar a rapaziada, o Jeff, ele veio aqui, a bateria embaixo, em cima dos teclados, com a forma da música pronta, e aí eu pensei, agora eu vou ver com a base está pronta, eu vou ver com o Gessé, trompete, e o Vitor, saxofone, ver como é que a gente faz. Aí todos dois, assim, o Vitor foi para Brasília, ele morava aqui no Rio, por causa da pandemia foi para Brasília, e ele tá comigo, cara, desde lá em final dos anos 80, comigo. E sim, ele faz parte das minhas músicas, praticamente
é o solista das minhas músicas, né? E o Gessé é a mesma coisa, falou, Alfredo, eu posso gravar de casa? Porque eu não queria arriscar, que é sopro, né? Não queria estúdio. Eu tenho equipamento, eu posso gravar de casa. Então eu mandei as bases já prontas com bateria e baixo definidos, teclados, e tanto o Vitor quanto o Gessé gravaram em casa, eu remotamente orientando eles, né? E eles mandaram os áudios para mim. Aí eu e o Thiago Kropf, que é meu engenheiro de som, mixamos e mandei online para o Abbey Road, em Londres. E aí o engenheiro de som Andy Water, que é um puta engenheiro de som, fez um trabalho magnífico, mandou o disco pronto, chegou o maior som, assim, fiquei super feliz. Então esse, assim, foi um disco que não deu para juntar todo mundo, como o outro, né, que a gente juntou todo mundo, gravamos todos juntos, como um disco se adaptar. Eu tive que me adaptar para gravar esse disco, mas o resultado ficou excelente. E foi masterizado pelo cara que já masterizou o disco de David Bowie, Jimmy Page, né? The Who. O cara é um super engenheiro de som, é um cara super experiente, já masterizou inclusive Beatles, né? Várias coletâneas, Beatles, Jimmy Page, Coldplay, cara feríssimo. E o som, quando veio, eu já esse é o meu quarto disco que eu masterizo lá. E assim, aquela grana que você gasta, que você sabe que vale a pena. Não vale a pena economizar, entendeu? Com o som. Eu já tenho um padrão ali dos discos que eu tenho feito e assim, eu sei que eu posso contar, tem 2 engenheiros de som que eu posso contar. Ele, o Andy Water e o Alex, outro engenheiro de som também muito bom lá, que já masterizou outros discos meus. Maravilha. Agora, Alfredo, você tocou com um monte de gente aí, né? Com Lulu Santos, Ivan Lins, Hermeto Pascoal. Toquei. Eu estreiei na banda do Hermeto, né? Eu estreiei na banda do Hermeto. Eu tinha 18 anos. Caramba! E gravei o disco dele, Cérebro Magnético. Sou eu que toco bateria no disco. Olha, vou até ouvir o disco. É um disco, assim, dos discos mais incríveis que eu já gravei na vida. Porque é música instrumental, né? O Hermeto dá um espaço muito grande para os músicos, então isso é muito legal. E como é que era tocar com o Hermeto? Assim, tanto pessoalmente como musicalmente, né? Era sempre surpreendente, porque você ensaiava, chegava na hora, não tocava nada do que a gente tinha ensaiado. Tocava tudo, era tudo free, tudo na hora, assim. Sim. Inventava, criava na hora. E peguei uma experiência grande assim, o primeiro show que eu fiz na vida, eu fui tocar com ele e aí ele viu que eu estava assim muito ansioso, né? Eu tinha 18 anos, né? Nunca tinha tocado ao vivo profissionalmente. Pô, super novo, cara. Aí ele virou para mim e falou: Alfredo, vai lá e abre o show com solo de bateria. Aí eu fui, assim, foi emocionante. E aí nessa, ele fez isso em vários, me deu uma experiência de criar na hora, né? Sem pensar, né? Chegar na hora de inventar, ter que mostrar serviço, né? E ele me sacaneava, nesse show mesmo que ele fez, às vezes ele não voltava pro palco. me deixava lá na roubada, tipo assim, pô, não tem mais nada que fazer. O que eu vou fazer aqui? Aí teve um dia que eu olhava pra trás, assim, e ele rindo pra cacete de mim, e ele morrendo de rir, porque ele não vou falar, pô, vocês não vão entrar, e nada. Aí eu falei, pô, o que eu já fiz aqui? Aí eu tava perto, assim, a mesa de percussão tava perto de mim, aí eu fiquei fazendo dei umas pedaladas no bumbo, né? Larguei as baquetas e peguei umas percussões, ele tinha umas calotas com umas correntes. E aí eu peguei ritmo de baião no contra e peguei as calotas e comecei a sentar o cacete na bateria, né, com as correntes. E ele começou vibrava, era isso que ele queria que eu inventasse, ele queria que eu criasse, porque ele falou, pô, não, toda hora eu te mando fazer solo, você acaba fazendo sempre o mesmo solo.
eu queria que você criasse, inventasse na hora. Aí quando eu peguei as calotas com corrente, ele ficou amarradão. E só quem não gostou foi o dono da bateria, que ficou puto, porque eu amassei as peles dele. Enfim, mas foi sensacional. Legal. E agora você também teve uma experiência com o Lulu Santos, né? Que aí é um som mais... Eu toquei pop também. Assim, eu quando comecei a tocar, eu comecei a tocar muitos bateristas tocando rock. Criança com 10 anos, eu ouvia Led Zeppelin, Yes, aí Emerson Lake and Palmer, não sei o quê. Então era meio assim, meio rock progressivo. Isso anos 70, né? Quando o Hermeto me chamou para tocar, eu tinha 16 anos. Ele não chamou, na verdade. Ele me viu tocando, eu estava tendo aula de bateria, que é um baterista, tocar com o Márcio Montarroz, gravar um disco com o Márcio, tocar. Eu estava no Desculpa, como é o nome dele? Dom Alias. Dom Alias. O Dom Alias, o Dom tocou com o Miles Davis, naquele de Beats Brew. Ele toca nesse disco, ele toca percussão e bateria nesse disco. E isso era 1976, eu tinha 16 anos, e o Dom... Ele virou para mim e falou: Alfredo, mostra alguma coisa para eu saber, né, como é que você toca, qual o nível que você tá, não sei o quê. Aí eu comecei a tocar um baião rápido, assim, né? O que eu vou tocar pro americano? Não vou tocar jazz, né? Então vou tocar um baião. Aí fiquei tocando um baião. Quando eu parei de tocar, o Hermeto estava na porta, me vendo tocar. Aí ele veio até mim e falou: qual o seu nome? Pô, gostei muito de você tocando. Um dia você ainda vai tocar comigo. Aí pegou meu telefone. Eu falei, pô, isso não vai acontecer, né? Só acho legal aqui. Enfim, 2 anos depois ele me liga. Eu falei, quem? É o Hermeto. Aí eu falei, pô, alguém tá de sacanagem comigo, né? Aí eu vi, não, era o Hermeto mesmo. Ele tava precisando de alguém que, quando, assim, na verdade... O baterista era o Neném, lá de São Paulo. Só que o Neném, ele às vezes, ele tinha algumas músicas que ele ia tocar teclado. E ele precisava de alguém que substituísse a bateria quando ele estivesse no teclado. Aí eu fui, ele me chamou para fazer um teste. Aí eu já tinha 18 anos. Aí eu fui fazer um teste, cheguei na casa dele, comecei a fazer uma jam lá. Aí, porra, cara, eu furei o bumbo da bateria, bicho. Eu fui com tanta vontade que eu furei o bumbo. Aí eu falei, das duas umas, ou eu vou mandar embora ou eu ganhei o gig, né? Aí ele falou, porra, parabéns, ganhou o gig. Você é baterista de verdade, não sei o quê. Porque eu cheguei lá com muita vontade. Aí, legal. Enfim, aí fiz essa ficamos eu e Nenê. Quando ele estava tocando bateria, eu ia ficar tocando percussão, ele ia pro teclado e eu ia tocar bateria. Aí ficou isso durante um tempo. Depois eu fui fazer outras coisas. Fui tocar com o Márcio Montarroz, com o Marcos Rezende, que era um pianista aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. E fui fazer outras coisas. Ele também foi viajar, fez uma viagem, levou... o Nenê foi junto. Aí quando assim passou, acho que alguns meses, ele falou, olha, agora tá na hora de você ser o batera principal. O Nenê saiu da banda. Aí eu fiquei sendo o baterista principal. Aí eu toquei no Festival de Jazz de São Paulo, Festival Internacional, que era São Paulo, Montreux. Esse mesmo que tem aqui no Rio agora, que faz Rio Montreux, lá nos anos 70, final dos anos 70, tinha Montreux São Paulo. Aí eu toquei no de São Paulo, toquei num festival aqui no Rio, chamado Rio Monterrey Festival, e vários outros shows. E gravei, em 1980, o disco Cérebro Magnético, que foi um disco que, pô, pra mim, dos melhores discos que eu já gravei na vida. Foi uma experiência, tocar com o Hermeto é uma escola. Como eu te falei, ali eu conheci os ritmos brasileiros, que eu não conhecia, né? Conhecia, mas assim, não tinha experiência de tocar.
Sim. E ali eu tive que... E aprendi com o Hermeto, tudo que você toca com o Hermeto tem a concepção dele. Então, na época, o Hermeto, tudo bem, você vai tocar baião, vai tocar samba, vai tocar maracatu, mas você toca sempre com a concepção de ter que ser livre na bateria. Eu vinha também, né, aquela coisa do rock, do groove, né, você toca, né, rock, pop, você toca groove. E lá você repetia assim, 8 compassos iguais, ele te olhava feio. Tipo assim, tá, tem que criar, tem que, assim, não pode repetir compasso. Então, você tem que estar sempre, a sua cabeça tem que estar sempre criando. Que é uma coisa diferente da música pop, né? Mas, enfim, aí voltando lá no Heróis da Resistência, do Lulu Santos, que eu toquei, que eu acompanhei. Aí, quando eu voltei a acompanhar cantor, eu tive que trazer de volta uma coisa que estava lá guardada, né? Eu já sabia, já tinha experiência daquilo. Mas, assim, eu me lembro que, quando eu saí do Hermeto, cara, foi complicado, porque, assim, a sua cabeça estava solta, né? Assim, tipo, tudo era tocar, nunca repetir compasso, ficar livre, muito prato, muito free. E quando eu tive que voltar a fazer groove, assim, tive que me readaptar, porque você fica ali só tocando aquela música, você fica influenciado, né? Mas assim, é uma experiência que você saber tocar de qualquer maneira é o melhor de todos os mundos, né? Tem que tocar. Aí quando eu comecei a tocar jazz, o jazz é isso, né? O jazz você conduz com contratempo e com prato, mas você cria o tempo todo, né? Caixa e bumbo tá sempre criando, tom, é tudo muito livre. Então, de certa forma, também foi uma experiência para mim. Tocar com Hermeto foi uma experiência para mim para começar a tocar jazz. Também que foi uma coisa que eu adquiri depois, né? Ótimo. Agora, não tem como não falar com você sobre a sua relação com seus pais, né? Como é que era tocar bateria enquanto eles estavam escrevendo? A minha mãe, cara, tinha um poder de concentração que ela escrevia. Ela não ligava muito, não. Às vezes ela tava com dor de cabeça, pedia pra eu parar um pouquinho. E já meu pai, tipo, não, vamos ter que organizar aqui. Hora para você estudar. Tem que ter hora, porque senão eu não consigo escrever. Tinha que ser organizado. Mas assim, a minha casa era uma bagunça, porque meu irmão é músico, minha irmã também, então os dois tinham conjunto. Então era um entra e sai de banda, de músico, aí misturado com poeta, com ator, com diretor de teatro. Era bagunça total. Minha casa era muito movimentada. Mas e você assistia às novelas que eles escreviam? Cara, eu prestigiava assim, porque minha mãe ficava chateada se não assistisse. E qual era a sua preferida? Da sua mãe e depois a do seu pai? Da minha mãe, eu acho que eu gostei mais foi Pecado Capital, mas também a época do Coragem, eu estava começando a tocar nessa época. Irmãos Coragem foi de 70, 71. Eu estava começando a tocar bateria. E aí tem muito a lembrança da época, né? A gente namorava na Resedá, que eu até fiz uma música homenagem, tá no Metrópole, uma música chamada Resedá, que é a rua onde eu nasci. E aí a gente ainda morava ali. Depois a gente foi para uma casa maior, aqui na Lagoa mesmo, onde eu moro, mas em uma outra casa, uma casa maior. E aí já onde minha mãe escreveu Pecado Capital, onde meu pai escreveu Rock Santeiro, também que eu acho que é a novela preferida, né? Mas não posso deixar de falar do filme Pagador de Promessas, que meu pai é direção do Anselmo Duarte, mas o roteiro é do meu pai, né? O roteiro é a peça de teatro, né? O Anselmo Duarte simplesmente pegou a peça e fez um filme. E essa peça foi muito marcante na minha infância, porque foi uma coisa muito, muito forte na época. Se não me engano, acho que ainda é o único filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então, foi muito importante quando eles ganharam a Palma de Ouro, né? É importante para o Brasil. E você tinha contato com os atores, atrizes também, que faziam novelas? Tinha.
Minha mãe, inclusive, queria que eu fosse ator. Me botou numa novela quando eu tinha 9 anos de idade. Aí eu ia lá jogar futebol. Aí ficava jogando, não, é legal, aqui tá jogando futebol, não sei o que. Aí aparecia amiguinho do não sei quem, não sei o que. Aí um dia ela me botou uma fala. Aí eu fui fazer a cena no estúdio com Daniel Filho, que hoje em dia eu tenho muito carinho, mas que na época eu morria de medo. E aí o Daniel Filho dirigindo. Aí o Daniel Filho gritava tanto que eu cheguei em casa e falei, mãe, porra, tô a fim de ser ator não, gostei não. Legal. E eles iam para os seus shows? Iam sim. Inclusive, assim, meu pai, no começo tinha muito receio, assim, né, de eu querer ser músico, não sei o quê, mas era uma coisa que ele via ali que não dava, não tinha jeito, porque meu irmão era músico, minha irmã, cantora, estudando violoncelo, todo mundo era músico na família, e os filhos, né? E aí eu também. Aí ele só se convenceu que podia relaxar quando ele foi assistir o show do Hermeto. A gente veio tocar aqui perto da minha casa, na Curva do Calombo, ali na Parque da Catacumba. Tinha show instrumental ali na época, né? Infelizmente não tem mais. Mas era inclusive, a banda do Hermeto foi o primeiro show que teve no Parque da Catacumba, foi o Hermeto, fui eu que toquei. Eu era baterista. E o meu pai, do lado, foi a pé e foi assistir. Aí chegou no final, ele me deu um abraço e falou, então, meu filho, você tá encaminhado. Aí ele ficou tranquilo, assim, não, esse aí já não tem jeito, não dá pra tirar da música também, não. Outro que vai pra música. Rapaz, muito legal, muito legal. Poxa, pra gente encerrar aqui, onde é que o pessoal pode ouvir, né, o seu disco novo? Em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music ou iTunes, acho que tanto faz, né? Acho que é a mesma coisa. Napster, qualquer plataforma de streaming. Então, ele está em todas as plataformas. E quem quiser saber um pouquinho mais do que eu já fiz, eu tenho um site que é www.alfredodiasgomes.com.br. Maravilha. Muito obrigado, cara. Muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que te agradeço o convite. Foi um prazer fazer a entrevista. Valeu, até a próxima. Até a próxima, hein? Um grande abraço. Olá, pessoas. Eu sou a Deluna. Esse programa tem trabalhos técnicos de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte. Para ouvir sons do disco Metrópole de Alfredo Dias Gomes, vá no nosso site www.interd.net.br ou no nosso perfil no Spotify, onde temos playlists com entrevistas e músicas, claro.